Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, apenas os versos 17 e 18, os últimos versos do capítulo. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Vou reler, irmãos, esses dois versos. A saudação é do próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Meus irmãos, como os irmãos sabem, costume, em final de ano, saudarmos as pessoas que nos são chegadas, que nos são queridas, desejando a elas saúde, paz, prosperidade, que tudo lhes vá bem nesse novo ano que se avizinha, no novo ano que se avizinha. Isso é adequado, é apropriado, nada mais natural desejarmos para as pessoas que amamos, que queremos bem, que tudo lhes corra bem, que tudo lhes vá bem. Mas a passagem que nós temos de nós fala da melhor saudação, da maior das bênçãos que nós podemos desejar às pessoas que nos são chegadas, àqueles que nos são queridos. A graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos têm acompanhado a exposição dessa carta e hoje, depois de alguns meses expondo tanto a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses como a segunda carta aos Tessalonicenses, pela graça e pela misericórdia de Deus, chegamos ao final dessa exposição. Resta-nos apenas considerar esses dois versos da palavra de Deus, onde encontramos uma referência à saudação de Paulo e, como é do seu costume, a sua bênção final para os leitores, para aqueles a quem a sua carta é endereçada. Durante algumas semanas estivemos, ao estudar essa carta, considerando as razões que levaram o apóstolo Paulo a escrevê-la e estivemos abordando os problemas que o apóstolo Paulo, que aquela igreja de Tessalônica estava enfrentando e que o apóstolo Paulo procurou, de forma pastoral, tratar para o bem e para a edificação da igreja. E durante essas semanas, vimos, apenas para a lembrança dos irmãos, que o apóstolo Paulo, que a igreja de Tessalônica enfrentava 3 sérios problemas, conforme tratados aqui nessa segunda epístola. O primeiro deles era a perseguição. Como os irmãos sabem, a igreja vinha sendo perseguida. A perseguição que havia iniciado durante a obra de evangelização daquela igreja, pelo apóstolo Paulo, Silas e Timóteo,
havia se intensificado e aqueles irmãos e irmãs estavam sofrendo. E certamente havia o perigo de que alguns esmurecessem, desanimassem diante das fortes perseguições que eles estavam sofrendo. E Paulo escreveu o primeiro capítulo da carta exatamente para tratar desse problema. O segundo problema que a igreja de Tessalônica vinha enfrentando estava relacionado aos falsos mestres, aos falsos ensinos. Havia pessoas que estavam propalando na igreja, ensinando na igreja, que a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda em glória, de alguma forma já havia se realizado, já havia acontecido, ou ela era absolutamente iminente, ela estaria às portas. E o apóstolo Paulo escreve o segundo capítulo para tranquilizar aqueles que estavam apreensivos com relação a esse ensino e a possibilidade da segunda vinda imediata do Senhor Jesus em glória. E o terceiro problema que a igreja enfrentava dizia respeito aos irmãos desordenados, isto é, aqueles que, ao invés de desempenharem as suas atividades com diligência, com empenho, estavam se tornando negligentes, ociosos, dependendo da igreja, e com tempo ocioso e vago, estavam se intrometendo naquelas questões e coisas que não deveriam se intrometer. E o apóstolo Paulo escreve o terceiro capítulo exatamente para abordar esse problema, para tratar dessa questão. E o propósito, portanto, meus irmãos, dessa segunda carta aos Tessalonicenses é exatamente aprumar a igreja, é exatamente tratar das deficiências da fé daqueles irmãos, como o apóstolo Paulo havia se referido na sua primeira carta aos Tessalonicenses. E como faz isso? O apóstolo Paulo trata desses problemas com vistas a aprumar a igreja de três maneiras: através de instruções, de ensinos, através de admoestações, de exortações e através da oração. Várias vezes nessa carta nós encontramos o apóstolo Paulo ensinando, instruindo a igreja, elucidando o significado das realidades espirituais. Várias vezes encontramos o apóstolo Paulo admoestando, advertindo, exortando a igreja acerca de como aqueles irmãos deveriam se conduzir. E várias vezes também, meus irmãos e irmãs, encontramos o apóstolo Paulo intercedendo por aqueles irmãos, o apóstolo Paulo orando por aquela igreja. Os irmãos devem lembrar que o contexto em que esses versículos que acabei de ler, os últimos versos da carta aos Tessalonicenses, da segunda carta aos Tessalonicenses, encontra-se especificamente no versículo 16. Depois do apóstolo Paulo tratar de forma dura aqueles irmãos que vinham negligenciando os seus deveres, negligenciando os seus ofícios, as suas vocações, as suas obrigações, exortando a igreja a disciplinar aquelas pessoas e exortando as próprias pessoas a trabalharem com diligência, com as próprias mãos, para comerem o próprio pão e viverem vida tranquila, trabalhando tranquilamente, não vivendo de forma desordenada. O apóstolo Paulo, sabendo que, apesar de sermos responsáveis pela nossa conduta, em última instância, dependemos da ação soberana de Deus,
Paulo se dirige a Deus e, mais uma vez, ele intercede por aquela igreja, orando que o Senhor da paz, ele mesmo, concedesse àqueles irmãos, àquela igreja, a paz em todo o tempo e em todas as circunstâncias, e que o próprio Senhor fosse com eles, concedendo a eles a tão almejada paz. É assim, meus irmãos, que nós chegamos ao texto que nós temos diante de nós, esses 2 versículos finais da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nesses 2 versículos, nós temos uma referência à saudação, no verso 17, e, como é costume de Paulo, a sua bênção no último versículo, no versículo 18, quando ele diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Com relação à saudação, antes de nos concentrarmos na bênção, que é onde eu quero me concentrar, no versículo 18, o apóstolo Paulo, fazendo uso de um procedimento comum na época, ele certamente ditava as suas cartas para que um amanuense, era o nome dado, um secretário, uma pessoa redigisse a sua carta e no final da carta ele, do próprio punho, concluía com a sua saudação e com a sua bênção. Isso era muito comum nas cartas da época. Escrever na época não era tão fácil como hoje, onde nós pegamos um lápis, uma caneta, um pedaço de papel, copiamos. Na realidade, hoje está mais fácil ainda, pegamos o computador, digitamos, imprimimos, enviamos pelo correio, ou melhor ainda, enviamos por e-mail. Na época, a escrita não era alguma coisa tão simples e tão fácil assim. O material utilizado era mais difícil, nem todos tinham habilidade para escrever daquela maneira tão elaborada. E, na realidade, a prática comum era que as pessoas ditassem as suas cartas e outras pessoas, então, se dedicavam a essa tarefa e, então, copiavam as cartas, copiavam as epístolas. Mas era muito comum, assim como nós hoje, ainda que possamos digitar uma carta no computador, imprimimos, e depois, então, nós assinamos com a nossa própria letra, com o nosso próprio punho, a carta, e dessa maneira nós como que identificamos essa correspondência com a nossa assinatura. Era comum na época, não apenas colocar a assinatura do próprio punho, mas saudar os remetentes no final com a própria letra, com a própria escrita, com o próprio punho. E quase certamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo fazia isso em todas as suas cartas. Em algumas, ele não faz referência ao fato de que ele estava concluindo a sua carta escrevendo do próprio punho. Mas ele faz isso em algumas das suas cartas. Por exemplo, quando ele escreve da sua carta aos Coríntios, no capítulo 16, no versículo 21, ele faz referência a isso. Não precisa ler. Em Gálatas, no final da carta aos Gálatas, no final da sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 18, também na sua carta a Filemon, em todas essas cartas ele faz referência ao fato de que ele concluía a sua carta escrevendo ali do próprio punho, de uma forma mais ou menos semelhante. Aqui ele faz referência aqui no verso 17, quando ele diz: a saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Ele não faz essa referência em todas as cartas, como eu disse, mas simplesmente porque não precisava fazer referência a isso em todas as cartas. Mas provavelmente ele ditava as suas cartas, quase certamente, e então no final de todas as cartas, ele saudava a igreja agora, escrevendo com a própria letra. Em outra carta ele diz: vede com que grandes letras eu vos escrevo, ali no final. Então, Paulo faz referência ao fato de que
a sua saudação, a sua conclusão da carta, a sua bênção estava sendo escrita pela sua própria mão. Aqui no verso 17, ele se refere a isso como um sinal em cada epístola. Vejam, a saudação é do próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Sinal de quê? Era uma prova de autenticidade. Assim como nós assinamos a carta, a assinatura de Paulo era concluir a carta com as próprias letras, com a sua própria caligrafia, era também um sinal de autenticidade, que a carta era de fato dele. Mas surge a pergunta, e os estudiosos procuram responder, por que o apóstolo Paulo faz referência a isso? Em algumas cartas, especificamente, ele faz referência a isso aqui. Podemos dar duas respostas. Primeiro, para evitar falsificações, para evitar que outros escrevessem cartas supostamente em nome do apóstolo Paulo. Havia esse perigo? Havia. Os irmãos devem lembrar que no capítulo 2 dessa mesma carta, os irmãos podem retornar um pouquinho e observar isso, no versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Isso significa que é possível que algumas pessoas que estavam promovendo o falso ensino com relação à segunda vinda do Senhor Jesus como já realizada ou iminente, estavam alegando possuir uma suposta carta do apóstolo Paulo em que ele ensinaria que o Senhor já tinha vindo ou que a sua vinda era iminente. Portanto, por precaução, nada melhor que o apóstolo Paulo autenticasse as suas cartas de modo a evitar possíveis falsificações, cartas espúrias, supostamente em seu nome, e assim evitar o que talvez tivesse acontecido na igreja de Tessalônica. É sabido, é conhecido, que essa era uma prática relativamente comum naqueles primeiros séculos da igreja cristã. Eu tenho alguns livros em casa com cartas apócrifas, pseudepígrafes, chamadas assim, e muitas delas são atribuídas a pessoas como a Moisés, como aos apóstolos, assim, e na verdade não são canônicas, não são da autoria deles, mas pessoas escreviam dessa maneira, utilizando-se do nome de outras pessoas conhecidas para, assim, confirmarem as suas posições teológicas, e isso não era incomum acontecer naquela época. Mas eu diria que talvez o mais provável nem fosse tanto isso, mas a razão mais provável para o apóstolo Paulo fazer essa observação, a saudação é do próprio punho, Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu escrevo, como está escrito no original, era para calar as possíveis contestações que o apóstolo Paulo já imaginava que poderiam ser levantadas com relação à genuinidade dessa carta que ele estava escrevendo. Os irmãos sabem, estivemos estudando essa carta, que o apóstolo Paulo escreve palavras duras aqui, especialmente no capítulo 3. E não era improvável que aquelas pessoas a quem ele está fazendo referência, especialmente aqueles que estavam andando desordenadamente, estavam sendo negligentes, ociosos,
acerca dos quais o apóstolo Paulo admoesta a igreja a se afastar deles para que eles ficassem envergonhados. E de forma geral, sem mencionar nomes, ele exorta aquelas pessoas a se dedicarem ao trabalho, a comerem, a trabalharem tranquilamente, e então comerem com as suas próprias mãos. É possível, é provável, que o apóstolo Paulo estivesse antevendo que aquelas pessoas dissessem: não, essa carta não é de Paulo, não foi ele que escreveu, não. Afinal de contas, não era tão fácil verificar a autenticidade, a genuinidade de uma correspondência na época como é hoje. Se eu recebo uma carta em nome de alguém e eu tenho dúvida com relação à autenticidade, eu posso pegar o telefone, dar uma ligada e perguntar: olha, Jonas, você me escreveu essa carta mesmo? E aí ele então confirma ou não. Mas na época, as coisas não eram tão simples e tão fáceis assim. E não era difícil que Paulo estivesse ali antevendo que aquelas pessoas poderiam contestar a autenticidade daquela carta dura que se referia a eles, para assim se evadirem e fugirem da responsabilidade deles e das palavras duras a eles endereçadas nessa carta que o apóstolo Paulo estava escrevendo. Mas, meus irmãos, feito essas considerações com relação a essas palavras de Paulo no versículo 17, eu quero me concentrar mais no verso 18, nessa bênção de Paulo no final da sua carta, de maneira curta, breve, direta, aonde ele conclui a sua carta dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. E quero considerar esse versículo de forma especial sobre esse tema: graça, a melhor bênção do mundo. A melhor bênção, o melhor desejo, os melhores votos que nós podemos desejar a qualquer pessoa nem são saúde, prosperidade, como muitas vezes, pela prática e pelo costume, nós costumamos fazer. Mas é sim desejar essa que é a melhor e a maior bênção do mundo, a graça de Deus sobre a vida das pessoas que nós queremos, desejamos, que nos são próximas, que nós amamos. E quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a origem daquilo que o apóstolo Paulo deseja para os membros da igreja de Tessalônica. Observem, meus irmãos, que aqui o apóstolo Paulo atribui a graça que ele deseja à igreja ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita frequência na Bíblia, a graça é apresentada como um atributo da primeira pessoa da Trindade. Deus é gracioso. Mas a graça não é um atributo apenas da primeira pessoa da Trindade. A graça é um atributo da Trindade Santa. É um atributo da segunda pessoa e da terceira pessoa da Trindade também. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 29, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça. E é natural, porque é Ele quem comunica ao coração dos eleitos de Deus a graça de Deus. Ele é o executivo da graça. É Ele quem opera e comunica a graça do Deus soberano ao coração do seu povo, para o bem dele, para a conversão deles, para a nossa edificação, para o nosso crescimento na fé. Nós sabemos que é obra do Espírito Santo, agindo através da palavra de Deus, pregada, lida, efetivar no coração do povo de Deus as bênçãos de Deus e a graça de Deus na nossa vida. Com relação à pregação, por exemplo, nós pregamos, é verdade, mas o único que pode tornar eficaz a pregação da palavra de Deus no coração dos irmãos, das irmãs, e de uma pessoa que porventura não conheça ainda a graça salvadora de Deus em Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Por mais que nós arrazoemos, por mais que nós façamos, argumentemos e oramos, nós mesmos somos incapazes
de comunicar a graça de Deus ao coração de uma pessoa sequer. Isso é prerrogativa do Espírito da graça. É prerrogativa do Espírito Santo aplicar a graça de Deus ao coração das pessoas, dos eleitos de Deus. Mas, meus irmãos, a graça é também, e de uma maneira muito especial, um atributo da segunda pessoa da Trindade, um atributo de Cristo, um atributo do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 14, de uma passagem muito bem conhecida, muito conhecida e muito lida nessa época do ano em que se comemora o Natal, nós lemos que Cristo esteve entre nós cheio de graça e de verdade, pleno de graça, repleto de graça. Se o Espírito é o Espírito da graça, se o Deus é Deus da graça, Jesus é o Cristo da graça. E quando esteve entre nós, ele esteve abundante de graça, repleto de graça para comunicar àqueles a quem o Pai lhe havia dado, lhe havia concedido desde antes da fundação do mundo. E meus irmãos e irmãs, eu não verifiquei uma a uma todas elas, mas se os irmãos forem observar as cartas do apóstolo Paulo, praticamente todas elas começam com graça e terminam com graça. E quase todas elas atribuídas a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, ou atribuídas ao Senhor Jesus Cristo. Apenas para que os irmãos possam perceber e sentir um pouco, por favor, acompanhem comigo como o apóstolo Paulo costumava começar e concluir as suas epístolas, começando com a sua carta aos Romanos. No capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo se aproxima do final da sua carta aos Romanos, no capítulo 16, no versículo 24, ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Continuem e vejam como o apóstolo Paulo começa a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E se os irmãos se dirigirem para o final da carta, também para o capítulo 16, e por coincidência quase chega lá, no versículo 23, ele conclui a sua carta dizendo: a graça do Senhor Jesus seja convosco. E se os irmãos continuarem fazendo isso, lendo o início das cartas de Paulo e as conclusões da carta de Paulo, verão que aquilo que ele mais desejava, as bênçãos que ele mais desejava que as igrejas desfrutassem, não eram bênçãos materiais, não era a saúde física, não era a prosperidade dos negócios, era que eles desfrutassem da paz de Deus e da graça, que, na maioria das suas cartas, é ligada ao nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, o termo graça, como ele é utilizado na Bíblia, ele denota significados diferentes, dependendo do contexto em que a palavra é utilizada. Às vezes, graça significa beleza, significa graciosidade. E é com esse sentido, certamente, que muitos pais colocam o nome de suas filhas de Graça, como a nossa irmã Graça. Outros, como eu, preferiram utilizar o texto original, caris, que significa em grego exatamente graça.
ou Ana para Ana Laís, que significa também graça em hebraico. Não dava para colocar graça no Paulinho. Mas Paulo é o apóstolo da graça. Graça, meus irmãos, é a substância da nossa vida. É a essência de todas as bênçãos que nós desfrutamos nessa vida. Tudo nasce, tudo brota desse favor de Deus, dessa misericórdia de Deus para conosco. E esse é o sentido com que essa palavra é utilizada quando ela é aplicada à divindade, ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo. O termo denota o favor imerecido de Deus para com os seus eleitos. Eu digo eleitos porque graça, nesse sentido eficaz, que conduz à salvação, nunca se refere aos perdidos. A eles aplica-se o termo misericórdia. Mas graça nesse sentido, a não ser no sentido de graça comum, mas implicando num sentido mais profundo, se refere apenas aos eleitos de Deus. E o sentido é exatamente esse, como disse alguém, escreveu um escritor antigo, definindo graça, é o livre e absoluto e eterno favor de Deus na concessão de bênçãos espirituais e eternas a pecadores culpados e indignos. É, em suma, meus irmãos, o favor imerecido de Deus e a fonte de todas as bênçãos espirituais que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Na realidade, graça, a palavra graça sintetiza e resume a essência da teologia do escritor desta carta, do apóstolo Paulo. Quem de nós não sabe que a essência da teologia de Paulo é exatamente a doutrina bíblica da salvação pela graça de Deus e não por méritos ou obras humanas, exclusivamente através da fé em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o teor de toda a sua carta aos Romanos, a mais sistemática de todas as cartas do apóstolo Paulo. É uma defesa da doutrina da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, esse versículo faz referência não apenas à origem dessa maior bênção do mundo, que é a graça de Deus, mas podemos, estudando um pouco mais o termo, elucidar um pouco mais o seu significado, considerando a sua natureza. O que é que de fato, ou quais são as características dessa que é a graça de Deus, a maior bênção do mundo. E se os irmãos forem estudar as passagens bíblicas, e elas são dezenas e dezenas, algumas centenas de vezes em que a palavra é utilizada na Bíblia, os irmãos verão que a graça de Deus, ela é, em primeiro lugar, eterna e livre, isto é, incondicional, soberana. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi concedida em Cristo antes dos tempos eternos. E escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 34, Paulo declara a natureza livre da graça de Deus de modo tão enfático que quase ele chega a ser redundante ao dizer: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justificados gratuitamente pela graça de Deus.
E em Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, nós lemos que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça, a que o apóstolo Paulo faz referência aqui, e que deseja para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, é essa bênção, essa disposição do coração de Deus, esse favor imerecido de Deus, que na realidade foi decretada e determinada antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado, antes que nós existíssemos. A graça era um atributo de Deus e Deus já havia se disposto a agir graciosa e favoravelmente para com os seus eleitos, com vistas à sua redenção, com vistas à nossa redenção e com vistas à nossa salvação. E isso, meus irmãos, não por qualquer coisa boa que Deus na eternidade tivesse antevisto em nós, mas de maneira livre e absolutamente soberana, como nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 3, verso 24, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou como lemos em Efésios, no capítulo 2, pela graça somos salvos, mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, exatamente para que ninguém se glorie. Essa é a graça a que o apóstolo Paulo faz referência nos últimos versículos da sua carta, na sua bênção à igreja de Tessalônica. Isto é, esse favor imerecido de Deus, essa disposição eterna e livre de Deus para com aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para revelar, para manifestar neles exatamente a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, não permitindo que experimentássemos a condenação eterna, mas alcançássemos o perdão, a remissão dos nossos pecados, pela obra salvadora e redentora que Cristo realizou no lugar dos eleitos de Deus, morrendo por nós, derramando por nós o seu sangue na cruz do Calvário. E quando lemos a Bíblia, meus irmãos, estudando o que ela tem a nos ensinar acerca dessa bênção, dessa maior bênção de Deus para o homem, a sua graça, nós vemos que ela se manifesta em todas as etapas da vida do crente. Aquilo que nós chamamos em teologia de ordem salutis, quer dizer, da ordem de salvação, tudo é pela graça, tudo se explica não pelos méritos humanos, não por virtude humana, mas não por qualquer determinismo, mas exclusivamente pela graça de Deus, que é esse favor imerecido de Deus para com os seus eleitos. A própria eleição é chamada em Romanos 11, no versículo 6, de a eleição da graça, porque não há outra explicação para o fato de Deus na eternidade haver escolhido uns para a salvação e ter deixado outros serem condenados à morte eterna. A justificativa não se encontra em nada que ele pudesse ter antevisto em nós, mas exclusivamente no seu amor e na sua graça. Por isso a eleição é a eleição da graça, porque ela não é determinada ou condicionada por nada que Deus pudesse ter visto em nós, mas exclusivamente porque o seu coração amoroso se manifestou de maneira graciosa para com alguns dentre a raça humana caída, para a manifestação da sua graça e para o louvor da sua graça. Não é diferente na nossa santificação. É verdade que nós somos responsáveis, nós não somos irresponsáveis no que diz respeito à nossa santificação. Mas lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que Deus é quem opera em nós, é quem efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Isso significa que a santificação, o desenvolvimento da salvação,
é, na realidade, fruto do favor imerecido de Deus. É fruto da graça de Deus. O apóstolo Paulo exclama, na realidade, no capítulo 6 da sua carta aos Romanos, no versículo 14, dizendo: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que o pecado não nos domina? Por que nós não somos mais escravos do pecado? Por que nós, como tantos outros, não estamos nesse dia do Senhor e nesse domingo à noite entregues à lascívia, à carne, ao pecado, nos deixando arrastar pelo Deus dominar pelo Deus deste século e arrastar pelo curso dessa vida? Porque nós não estamos mais debaixo do domínio da lei, mas nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós estamos debaixo do domínio da graça de Deus sobre a nossa vida. E, meus irmãos, a própria glorificação é obra da graça de Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É claro que nos dará, porque nós somos eleitos pela graça, somos justificados pela graça, nós somos santificados pela graça de Deus, e nós alcançaremos a glória, será consumada a salvação, não por mérito nosso, não por virtude nossa, não por obras nossas, mas exclusivamente por esse favor de Deus sobre nós, especialmente mediante a sua palavra e o seu Espírito para a nossa salvação, para a nossa santificação e para a nossa glorificação. É isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo deseja para aqueles membros da igreja de Tessalônica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia os havia alcançado através da eleição eterna, que os havia, por isso mesmo, predestinados para a vida, eficazmente chamados pelo Espírito Santo, o executivo da graça, o Espírito da graça, por meio da pregação do Evangelho, permanecesse sobre aqueles irmãos, conduzindo aqueles irmãos e produzindo o objeto da sua oração no versículo 16, a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Porque a paz é fruto da graça. É a graça de Deus que se manifesta na nossa vida em termos de paz com Deus, paz conosco mesmo e paz com o nosso próximo, nas relações em que a soberana providência de Deus nos coloca nessa vida. Mas, meus irmãos, eu quero ainda, considerando esse verso 18, essa bênção de Paulo, essa maior e melhor bênção do mundo que nós podemos desejar a qualquer pessoa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, chamar a atenção dos irmãos para uma peculiaridade dessa bênção específica, tão curtinha de Paulo aqui, na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Eu me refiro aos objetos da graça de Deus, a quem ele deseja a graça de Deus, a quem se dirige essa maior bênção do mundo. E, diferentemente de outras cartas, aqui o apóstolo Paulo enfatiza, e ele faz isso também na sua oração no versículo 16, que nós estivemos aqui considerando no domingo passado, e faz também aqui no versículo 18, que tanto a sua oração como a sua bênção não estavam endereçadas apenas àqueles membros leais da igreja de Tessalônica, aqueles membros que estavam andando bem, aqueles que vinham sendo fiéis na provação, na perseguição,
aqueles que não vinham dando ouvidos, nem promovendo o falso ensino acerca da segunda vinda de Cristo, e nem vinham vivendo de forma desordenada no exercício das suas vocações. Paulo não ora por eles apenas pedindo paz, como vimos aqui no domingo passado, e não dirige a sua bênção apenas para essa maioria da igreja, constituída certamente de pessoas fiéis e leais ao Evangelho. Mas uma marca desse final da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses consiste exatamente no fato de que a sua bênção, suplicando ou comunicando a graça, essa maior bênção de Deus, também se estende àqueles que estavam temerosos diante das perseguições, aqueles que vinham promovendo ou dando ouvidos aos ensinos errôneos com relação à vinda de Cristo, e também aqueles que andavam de forma desordenada, acerca dos quais o apóstolo Paulo estava exortando a igreja que eles deveriam ser disciplinados. Na realidade, meus irmãos, podemos até concluir que estes, mais do que os outros, precisavam da graça de Deus. Esses, como eu chamei, expondo outra passagem na primeira carta, esses portadores de necessidades espirituais especiais, membros da igreja de Tessalônica, estes precisavam mais e mais da graça de Deus, para que eles pudessem ficar firmes em meio às perseguições intensas que eles estavam experimentando, para que eles pudessem ficar firmes e consertassem os seus pensamentos com relação aos erros que vinham sendo promovidos, ou que eles mesmos estivessem promovendo com relação à segunda vinda de Cristo, e pudessem então entender como deveriam entender e compreender e aceitar o ensino apostólico com relação à segunda vinda do Senhor Jesus. E para que pudessem deixar de ser pessoas ociosas e negligentes nas suas vocações, fosse por qual fosse a razão, e passassem a ser crentes diligentes, obedientes à vontade de Deus no que diz respeito a isso, e pudessem então trabalhar tranquilamente com as próprias mãos e comerem o próprio pão e viverem de forma ordenada, como o apóstolo Paulo havia ensinado por princípio, por palavra, por exemplo e por admoestações. Paulo sabia, meus irmãos e irmãs, que apesar de sermos responsáveis pelas nossas obrigações e de jamais sermos irresponsáveis no que diz respeito à nossa santificação e ao nosso crescimento, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo Paulo. Ele sabe que, em última instância, só somos bem-sucedidos quando nós desfrutamos dessa maior bênção do mundo, que é a graça de Deus que nos conduz nesta vida e que efetua em nós tanto querer como realizar, segundo o seu beneplácito, segundo a sua boa vontade para conosco. Paulo sabia disso. Por isso, insistentemente, ao mesmo tempo em que ele ensinava e admoestava e exortava, ele orava, suplicando que Deus fosse gracioso para com aqueles irmãos, para que pela graça e pela misericórdia de Deus eles fossem convencidos dos seus erros e então fossem conduzidos ao arrependimento, e pelo Espírito Santo de Deus, o executivo da graça, o aplicador da graça, o Espírito da graça, eles experimentassem a graça de Cristo, não apenas no que diz respeito à justificação, mas no que diz respeito também a levarem cativos o pensamento deles, a obediência da vontade de Deus revelada na sua palavra, e se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados, e pela graça e misericórdia de Deus passassem a viver de forma agradável ao Senhor. E Paulo, portanto, meus irmãos, conclui a sua segunda carta aos Tessalonicenses exatamente da mesma maneira que ele concluiu
a sua primeira carta aos Tessalonicenses apenas com esse acréscimo de todos. Na primeira carta ele concluiu: a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Na segunda carta ele conclui: a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós, para que não restasse dúvida que a bênção que ele desejava dizia a respeito não apenas àqueles que andavam bem na igreja, mas até de forma especial àqueles que vinham sendo causa de problema na igreja e que venham e que fizeram com que o apóstolo Paulo tivesse que escrever essa carta com ensinos, com instruções, com admoestações e com orações, para que a fé daqueles irmãos e a vida daqueles irmãos fosse aprumada, corrigida, e eles continuassem a crescer, continuassem a avançar e a demonstrar a mesma operosidade da fé, a mesma abnegação de amor e a mesma firmeza de esperança que o apóstolo Paulo faz referência à sua lembrança da maioria dos membros da igreja de Tessalônica. Meus irmãos, nessa ocasião tão oportuna, quando nós estamos praticamente concluindo, terminando mais um ano, próxima semana, próximo domingo será o último domingo desse ano de 2007, eu faço do desejo do apóstolo Paulo o meu desejo também para os irmãos. Nada de errado em desejar saúde, prosperidade, que Deus abençoe, livre os irmãos dos perigos nesse ano que se avizinha de 2008, mas muito mais precioso do que isso, uma bênção, um presente ou um desejo muito mais significativo do que quaisquer dessas coisas específicas que nós possamos desejar para os irmãos. Desejamos a graça, esse favor imerecido de Deus sobre a vida, o trabalho, as famílias de cada um daqueles que o Senhor colocou aqui como membro da nossa igreja. Que Deus abençoe o irmão e os irmãos com a sua graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos, conduzindo os irmãos, dirigindo a vida de cada um dos irmãos, levando o pensamento dos irmãos e irmãs cativos à palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. Ela é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Claro, a graça também nos livrando das dificuldades, das lutas e dos perigos, mas mais do que isso, em meio às lutas, às provações e os perigos, o Senhor nos conceda a graça de crescer na fé, na comunhão com o Senhor, na graça de Deus, na nossa determinação de viver para a honra e para a glória do Senhor. Creio que essa é a maior bênção do mundo. E aqueles que têm se dedicado a estudar com mais profundidade a palavra de Deus, chamam atenção para o fato, especialmente na nossa tradição reformada, que essas bênçãos que nós encontramos nos finais das cartas do Novo Testamento, e também algumas bênçãos que nós temos no Antigo Testamento, elas não são meras expressões de desejo. Não é que, como se o apóstolo Paulo estivesse aqui simplesmente dizendo: eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vós. É claro que ele desejava isso. Mas as bênçãos significam algo mais. Elas significam não simplesmente desejos, mas elas significam realidades. Não que o apóstolo Paulo tivesse em si poder de comunicar graça e bênçãos àqueles irmãos de Tessalônica, mas ele estava aqui como que declarando aquilo que era vontade de Deus real para a vida daqueles irmãos membros da igreja de Tessalônica. Não há dúvida que Deus dispensa a sua graça sobre o seu povo. Não há dúvida que Deus quer agir e age favoravelmente para com o seu povo. Apenas isso não dispensa a nossa responsabilidade de obedecer, de sermos submissos a Ele
e fiéis à sua vontade e à sua palavra. Assim sendo, a bênção de Deus não é simplesmente um desejo, é uma declaração daquilo que de fato representa a vontade de Deus real para o seu povo, que se apropria dela, simplesmente procurando, com a graça de Deus, viver de acordo com aquilo que representa a vontade de Deus na sua palavra. Que Deus abençoe os irmãos nesse novo ano de 2008 com a maior bênção do mundo do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, que é o favor de Deus para com os irmãos e irmãs, a graça eterna, livre, soberana e merecida daquele que, sem que tivesse obrigação nenhuma e sem que visse em nós qualquer coisa que suscitasse o seu favor e sua boa vontade, apenas pelo seu amor e pela sua graça, nos amou, nos escolheu, nos predestinou e tem agido de forma tão misericordiosa e graciosa para conosco. E especialmente, se porventura, entre nós, alguém ainda não experimentou a graça salvadora, justificadora, santificadora de Cristo, mais ainda para esses, nós desejamos que nesse novo ano que se avizinha, através da exposição da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, o Espírito da graça comunique a graça que Cristo conquistou por nós, derramando o seu sangue e morrendo na cruz do Calvário, no seu coração e na sua vida, essa maior bênção do mundo, que é capaz de arrancá-lo do domínio do pecado, do mundo e de Satanás, e colocá-lo debaixo, não do domínio da lei ou do pecado, mas debaixo do domínio da graça, debaixo do favor e da vontade graciosa e soberana e livre de Deus para com você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.